A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é poderosa, que é tremenda, que tem o melhor para mim e para você. Hoje vamos falar aqui em Lucas 23, do 13 ao 25. E o título que o Senhor me deu é Deus sabe que você não tem culpa. Às vezes somos julgados, criticados por fofoca, por mentira, por calúnia, mas o Senhor sabe que você não tem culpa. Olha o que aconteceu com o próprio Jesus. Isso é uma lição para mim e para você. Jesus só veio fazer o bem. Jesus veio para a terra fazer a vontade do seu Pai. Jesus só fez milagre. Jesus salvou vidas na época que ele chegou. Jesus deu alegria a quem não tinha mais esperança. Jesus trouxe à existência o que não existe para fazer irmãos felizes, aleijados, cônjuges. Jesus fez algo tremendo na vida de tantos. A Bíblia diz que se fosse para contar os milagres dele, não tinha livro na terra que desse conta. Você sabe o que é isso? Mas ele foi injuriado, ele foi invejado, ele foi caluniado, ele foi massacrado, ele foi cuspido no rosto. Então o que acontece comigo e com você não é nada. Então você está sendo caluniada, culpada, você está com sua consciência tranquila, descansa. Porque quem justifica você e eu é o Senhor. Amém? Lucas 23, a partir do 3. Novamente perante Pilatos. Jesus, não é verdade? Então, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo. Veja que Pilatos convocou os magistrados, o povo. A multidão que não estava ali foram as autoridades. E disse: havei-me apresentando este homem como pervertidor do povo. Porém, examinando a vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Veja que ele disse, Pilatos, que chamavam Jesus de pervertido. Mas as autoridades, os sacerdotes, aquele povo, acusava Jesus. E Pilatos, como autoridade daquela cidade, viu que ele não tinha culpa. Ainda deixou isso bem claro para ele. Jesus não fez nada para estar naquele lugar, naquele alvoroço, naquela situação. Mas o povo a condenava. Os magistrados, os sacerdotes da época com inveja. Então o que acontece comigo e com você não é nada diante do que aconteceu com Jesus. A gente precisa estar em pé e de pé com a graça do Senhor nas nossas vidas. A gente precisa não valorizar as críticas, as mentiras, os deboches, as zombarias. Não. Porque se com Jesus, que tem o poder nos céus e na terra, como a palavra diz, ele diz, o poder foi me dado nos céus e na terra. Aconteceu isso com ele e comigo e com você. Descansa. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Veja que Pilatos diz que nem Herodes viu nele coisa alguma digna de morte. A gente sabe que Pilatos era maligno. Fazia de tudo que o povo queria quando se tratava de elevar a sua posição de autoridade. Mas não viu culpa nenhuma nele. Então por que você está assim? Às vezes é a família que te rejeita, que te massacra, que fala de você. Descanse. Você e eu com Jesus somos maioria. Jesus é fiel. Se ele passou por tudo, tinha que passar, é fato. Mas por conta de mim e de você. Ele levou nossas maldições na cruz do Calvário. Como uma ovelha muda, foi ao matadouro para purificar nossa vida. Então cabe a gente entender que o que acontece conosco não é nada diante do sofrimento de Jesus. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Veja, viu? Ele mesmo disse que não tinha culpa alguma. Mas para alimentar, para dar uma satisfação à sociedade, a todos que estavam ali, ele disse, vou castigá-lo e vou soltar. Como é que se castiga quem não deve? Como é que se castiga quem só faz o bem? Como é que se castiga sabendo que é inocente?
é a maledicência, é as armações de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus é a luz do mundo, o príncipe da paz. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a gente, na verdade, que é a palavra, sabe que ele passou por tudo sem merecer. Então se liberte da culpa, se liberte da tristeza, se liberte da rejeição, se liberte da angústia, da solidão, porque Jesus está com você. Aleluia. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Veja que Pilato disse que ia castigá-lo e ia soltar. E naquela época, naquele mês, a tradição era soltar um preso. Porém, toda a multidão clamou a uma dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Quando eles entenderam que Pilatos poderia soltar Jesus, ele disse: não, ele não, é Barrabás. Barrabás era maligno, sem conduta, sem moral, mas o povo queria acusar Jesus. Com inveja, porque o povo não tinha entendimento da grandeza de Jesus. Então, aqueles que têm inveja, que te atacam, que me atacam, deixa com Jesus. Ele é o justo juiz, o qual foi lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Era criminoso, mas o povo preferia ele. Aí você pode até dizer: mas eu só faço bem. E as pessoas preferem ouvir o que está errado. É assim mesmo. É coisa do maligno. Não se corrompa. Continue fazendo bem. A Bíblia diz: dá ao outro o que você quer que façam com você. Faça a sua parte. Porque lá de cima tem alguém te justificando e a mim. Glória a Deus. Falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar Jesus. Veja que mais uma vez Pilato fala. Mas Pilato lavou as mãos como covarde. Porque mesmo sabendo que Jesus não tinha culpa, mas ele precisava do povo politicamente, ele pensou no seu bem-estar. E muitas vezes a gente fica numa zona de conforto, sem pregar, só pensando na gente. Não faça isso. Não imite Pilatos, nem você nem eu. Vamos à frente. Vamos fazer a vontade do Mestre. Não se corromper. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Veja que não tinha acordo para o povo. O povo queria que crucificasse Jesus, que era para aquilo ali sair dali, para eles voltar, principalmente os sacerdotes, para a sua zona de conforto e não ver alguém se destacando pelo amor, pela bondade, pela grandeza, pelos milagres que Jesus fazia. Tem pessoas que se incomodam com a sua forma de ser, a graça de Deus na minha e na tua vida. Deixa com o Senhor, porque se foi com ele assim, imagina conosco, não é verdade? Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. 3 vezes Pilato tentou soltar Jesus, mas não adianta. Quando alguém não gosta da gente, eles procuram culpa onde não existe. Eles criam situação. Então faça só a sua parte e descanse no Senhor, porque quem conhece você e eu é o Senhor. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Jesus vê o coração. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o pior não é o que entra, é o que sai. O Senhor tem um raio-x. Ele escaneia a minha alma e a tua. Ele conhece o nosso levantar, nosso deitar todos os dias. Descanse. Aleluia. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Veja que o povo gritava. Os sacerdotes, homens que se diziam ser de Deus, aqueles fariseus, redobravam. Porque queria eliminar aquele mal da terra. Mas o segredo estava na morte e na ressurreição de Jesus. Ninguém elimina quem o Senhor honra. Ninguém elimina quem Jesus tem negócio. Ninguém elimina aquele que Jesus escolheu. Tenha calma e paz. Soltou-lhe o que foram
lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era que pediam, porém entregou Jesus à vontade de Deus. Veja que aí Herodes não estava nem aí, nem Pilatos, mas o povo queria a morte de Jesus. E aí foi feito o que o povo quis. Mas na realidade não era o que o povo quis. Foi feito o que estava na vontade do seu Pai Deus. Porque tudo que acontece, só acontece com a permissão do Senhor. E o que você passa, o que eu passo, tem um propósito. Portanto, Deus sabe que você não tem culpa. Descansa, porque depois de tudo isso passar, como vê a ressurreição de Jesus Cristo, vem também o nosso milagre. A gente serve a esse Jesus lindo, glorioso e maravilhoso, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.